Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje dia de muitas novidades, então fica até o final desse vídeo para você ficar 100% atualizado. Vamos lá, ontem a gente já comunicou para vocês o anúncio oficial do Danielzinho, mas o São Paulo não para por aí e busca mais reforços. O dia de hoje, domingo, no máximo aí segunda-feira, tem a expectativa de pelo menos mais um nome confirmado e a gente vai trazer as atualizações para vocês sobre como andam, essas negociações. Primeiramente, um dos mais importantes é o Savarino, o Jefferson Savarino, camisa 10 do Botafogo, venezuelano, que fez 20 gols nas últimas 2 temporadas com a camisa do Glorioso, campeão de Brasileiro, campeão de Libertadores, um jogador obviamente muito importante. A situação é a seguinte, já está se estendendo há alguns dias, porque o São Paulo pediu o Savarino, naquela negociação que a gente já está conversando com vocês em todos esses últimos dias, e o Botafogo topou liberar o jogador por conta, para reduzir um pouquinho a folha salarial para a próxima temporada. Só que o Savarino não quer sair do Botafogo, tá bom, rapaziada? Mas São Paulo e Botafogo vêm aí discutindo, esses termos, vêm aí tentando, melhorar a sua proposta e aí segue em tratativo. O Savarino é o jogador do Botafogo que mais interessa o nosso tricolor. Então, São Paulo vem fazendo aí alguns esforços financeiros para conseguir fechar a contratação do camisa 10, que seria uma peça fundamental para a nossa próxima temporada. E como eu disse para vocês, o Botafogo topou negociar o jogador, a negociação chegou a ficar muito próxima de ser fechado, a vontade do jogador contou muito para o negócio dar uma esfriada, mas agora o negócio voltou, tá bom, galera? Então mesmo com esse primeiro interesse do Savarino em permanecer no Botafogo, como ele soube, em tratativas com a equipe de que estava tentando aí aliviar um pouquinho a folha salarial, o negócio pode ter uma reviravolta e o São Paulo segue esperançoso pela sua contratação. Outro nome que tem muito otimismo dentro do Morumbi para o negócio ser fechado é o do zagueiro Gaston Návila, zagueiro que pertence à equipe do Ajax e chegou aí na última temporada jogando demais, emprestado na equipe do Fortaleza. Acontece o seguinte, acabou o contrato, Fortaleza foi rebaixado, obviamente teve que reduzir custos, não contratou o jogador em definitivo, ele retornou ao Ajax e o São Paulo fez a proposta de empréstimo depois com opção de compra. Só que o jogador tem outras propostas na mesa, inclusive algumas do futebol europeu. O Ajax está estudando, se vai permanecer com o zagueiro ou não, mas segundo algumas informações que a gente obteve, o jogador tem interesse em permanecer aqui no futebol brasileiro e a proposta do São Paulo agradou, tá bom? Hoje ele seria emprestado, então sem esse custo inicial, mas depois, se fosse adquirido de maneira definitiva, o custo seria de 22 milhões de reais na cotação de hoje, Então, como a contratação é em dólar, pode ser que daqui a um ano a cotação esteja aí diferente, tá bom, galera? Mas hoje seria o custo aí de 22 milhões de reais pelo Gaston Návila. Para mim vale, zagueiro canhoto, 24 anos, joga muito, fez uma baita temporada na equipe do Fortaleza, já vinha jogando bem, ele passou pelo Ajax, foi revelado pelo Boca, um baita de um zagueiro, e como eu falei para vocês, existe um otimismo grande de que o negócio seja fechado, beleza, rapaziada? Então deixem aí nos comentários as opiniões sobre esses dois nomes que a gente falou agora há pouco, sobre o Savarino e também sobre o Gaston Návila. Uma informação importante sobre o Savarino é o seguinte, o Botafogo tinha mandado propostas para o Ferrarese e também para o Pablo Maia. E aí apareceu o Rodriguinho no negócio. E muita gente não estava entendendo muito bem o que aconteceu. Eu vou explicar agora para vocês. O Rodriguinho foi um jogador oferecido pelo São Paulo. A situação contratual dele é até dezembro de 2026, ou seja, está no último ano aí de contrato. Resta menos de um ano, na verdade, agora de contrato, e o São Paulo não tem tratativas para o negócio acontecer. Então, o São Paulo se antecipando para o ano que vem não perder o jogador de graça, igual como foi com o Wellington e com algumas outras
peças aí do elenco recente, São Paulo utilizou o jogador, tá tentando utilizar o jogador aí como moeda de troca, né? O Rodriguinho, que apesar de ter tido a sua melhor temporada em questão de número de jogos, 13 como titular, 25 partidas no ano, tem números baixos considerado para um meia, né? Apenas um gol e 2 assistências, além de sofrer com muitas dores no joelho, que tirou de muitas partidas da relação. Então, São Paulo utilizou o Rodriguinho como moeda de troca para tentar envolver outros nomes na negociação com o Botafogo. Fechado? Só para vocês entenderem aí. Então, se tem jogadores chegando, obviamente tem jogadores saindo, mais outro nome confirmado, se você for puxar o pé da letra, então mais 2 nomes confirmados aí, deixando o nosso tricolor paulista. O São Paulo acertou o empréstimo de 2 jogadores para a equipe do Juventude. O Jandrei, aí você fala, o Jandrei já não estava lá? Tava. Ele terminou a temporada emprestado ao Juventude, só que ele teria que retornar ao São Paulo. Só que aí foi costurado um novo empréstimo, portanto o Jandrei fica na equipe do Juventude para 2026. E também o lateral esquerdo Patrick Lanza, né, que não é aquele dos mais queridos do atual plantel da torcida São Paulina, também foi emprestado ao Juventude, né? Então, na mesma negociação, as 2 peças já foram inclusas aí e vestem as cores da equipe jaconeira na temporada 2026. Patrick Lanza, né, eu acho que já chegou o momento dele, né? Teve muitas oportunidades. Às vezes a gente reclama de algumas peças que surgem das categorias de base do São Paulo e não tem minutos em campo, não tem oportunidade, não aparecem, mas o Patrick Lanza acho que não pode reclamar disso, né? Já cansou de ter oportunidades e nunca foi aquela peça que foi tão bem assim no jogo, que foi uma unanimidade do torcedor São Paulino. Então acho que uma negociação ela é vista como muito positiva. Quase aconteceu já no meio desse ano, né? Para quem não se lembra, ele quase foi jogar no Paphos do Chipre, equipe que está aí disputando a atual Champions League. O negócio acabou nas últimas horas não acontecendo por conta de documentos e agora ele está emprestado ao Juventude, que na próxima temporada vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Fechou, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essa negociação do São Paulo. Para mim, muito positiva, tanto do Jandrei, tanto do Patrick. Não tinham espaço, ciclos chegam ao fim, alguns ciclos nem deveriam ter se iniciado, né? Mas como se inicia, a gente sabe que tem que chegar ao fim, e para mim é o fim do ciclo dos dois com a camisa tricolor. Boa sorte no Juventude, né? A gente não deseja mal nenhum, que seja feliz, mas em outro lugar, né? Já que com a nossa camisa acabou não dando certo, né? Então, muitas atualizações. Ontem o Dineno foi anunciado com a camisa do Deportivo Cali, né? Ele que tinha puxado essa barca de saída. Aí depois do Dineno tivemos a confirmação de Luiz Gustavo, tivemos a confirmação do Rigoni, Oscar se aposentou, aí o Leandro, né, também deixou a equipe do São Paulo, Leandro goleiro, Jandrei retornou do empréstimo, foi emprestado novamente, Patrick Lanza emprestado novamente, outros jogadores podendo ir para a equipe do Botafogo, né? O Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho. Então, são muitas peças saindo, algumas chegando, né? Até porque o São Paulo não vai contratar o mesmo número de jogadores que deixaram a nossa equipe. Provavelmente a gente deve ter um elenco composto, né, pelas categorias de base, né? Porque se você for falar só de nomes que a gente citou aqui, são quase 10, alguns confirmados já de maneira oficial, outros ainda em negociação, e aí você fala, só chegou o Danielzinho, pode ser que chegue o Savarino, pode ser que chegue aí o Gastão Návila, né? Então São Paulo não vai contratar o mesmo número de jogadores que saiu e vai aí completar esse elenco com as peças da base. Luca vai subir, Nicolas Boshat vai subir de vez, Osório ou Igão para a base, né? Então Igor Felisberto ali para lateral direito, são muitas peças que vêm aí compondo o elenco das categorias de base, que para mim é obviamente um acerto, só que essa garotada precisa ter oportunidade, né? Eu confesso para vocês que estou na expectativa ainda do Rian Francisco. Infelizmente ele acabou tendo uma lesão muito séria para esse ano, mas que em 2026 seja um ano de muita superação do atacante, que a gente sabe que é difícil voltar de uma lesão séria como a que ele teve, assim como o Caleri, assim como o André Silva, né? O próprio Dineno, 4 jogadores da mesma posição, tendo o mesmo problema, né? A gente ficou meio que terminando o ano ali sem centroavante, mas que 2026 seja diferente. Se o São Paulo de fato contratar o Savarino, de fato contratar o Gastão Návila, eu acho que muda o patamar da equipe, né? Que são 2 peças que chegariam para ser titulares, 2 jogadores aí com experiência e muita, não só aí no futebol brasileiro, mas também como no futebol aí do exterior, jogadores que chegariam para ser o dono da posição. O Savarino chegaria para ser o meia do São Paulo, o Gastão Návila chegaria para ser o zagueiro ali pela esquerda, né? E não teria muita discussão, né? Então, quando peças como essas chegam à nossa equipe, a gente fica, né, naquela esperança de que a temporada seja um ano melhor, de que esses jogadores joguem muito com a camisa do São Paulo, igual eles jogaram muito
com a camisa dos seus antigos clubes. Então, tomara que dê certo. Torço muito, principalmente pelo Savarino, torço muito também pelo Gastão Ávila, né? Um zagueiro de muita qualidade que vai chegar ali. Ele e o Sabino é anos-luz de diferença, não tem nem comparação. O Savarino, para mim, hoje é um dos melhores meias do futebol brasileiro e com certeza chegaria para ser peça fundamental nesse time. Então, rapaziada, é um ano totalmente diferente, mas a gente espera que com contratações pontuais, quem sabe a gente não tenha mais expectativa e mais esperança com o nosso time. Fechou, rapaziada? O vídeo vai chegando ao final. Não esquece de dar uma moral aí pra gente, deixando o seu like, os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo para acompanhar as notícias diárias com exclusividade aqui no canal do Alemão. Fechou? Fique com Deus. Grande abraço. Valeu.